Eu quero convidar você para que abra a sua Bíblia. No segundo livro de Reis, capítulo 4. Nós vamos continuar hoje falando sobre o profeta Eliseu. Segunda Reis, capítulo 4, dos versos 42 ao 44. Segunda Reis, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 42 ao verso 44. O tema da mensagem de hoje é a suficiência de Cristo, a suficiência de Deus. Na verdade, o tema é Deus é suficiente. Mas eu quero falar um pouco sobre esse Deus ser suficiente e sobre Cristo ser suficiente. E para isso eu quero usar esse texto como base. A gente tem falado aqui semana após semana sobre a vida de Eliseu. E essa história, ela também é importante, porque talvez você não saiba. E muita gente não sabe dessa história, que é uma história, o termo multiplicação de pães, ele não acontece aqui, nesse texto, ele não aparece. Nem no original, não existe o termo multiplicação. Mas essa é uma história de fé, onde naturalmente houve uma multiplicação, obviamente, mas ali 100 homens foram alimentados com 20 pães. Então, quando a gente olha para a multiplicação lá dos pães e peixes que Cristo realizou, não é a primeira, já houveram outras multiplicações, outros momentos em que Deus fez esse tipo de milagre. Eu quero ler com você então o texto de 2 Reis, capítulo 4, verso 42 ao 44, que diz assim: Um homem veio de Baal Salisa, trazendo ao homem de Deus 20 pães de cevada, feitos dos primeiros grãos da colheita, e também algumas espigas verdes. Então Eliseu ordenou ao seu servo: sirva a todos. O auxiliar de Eliseu perguntou: como poderei servir isso a 100 homens? Eliseu, porém, respondeu: sirva a todos, pois assim diz o Senhor, eles comerão e ainda sobrará. Então ele serviu, todos comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Louvado seja Deus. A reforma protestante, quando ela acontece, e nós celebramos nessa semana do dia 31 de outubro, a reforma protestante, quando ela acontece em resposta a desvios que a igreja havia cometido. A igreja cristã, a igreja de Atos, ela vai tomando grandes proporções. No ano de 320, mais ou menos, depois de Cristo, você tem o imperador Constantino que se converte. E ali, após a conversão de Constantino, a igreja atinge um outro patamar. A igreja que anteriormente era perseguida, agora essa igreja faz parte do poder. Porque com o passar do tempo, você vai ter a instituição de lideranças religiosas que elas não têm apenas uma autoridade no ambiente religioso, mas elas começam a exercer autoridade no ambiente político. Então, guerras são definidas dentro da igreja, se vai haver guerra ou não. A igreja vai adquirindo status, vai adquirindo poder, vai adquirindo dinheiro. E a igreja vai atingindo outros patamares extremamente perigosos. Só que a igreja começa a cair em erros muito básicos, erros complexos. Então você tem ali, por exemplo, nessa igreja medieval, uma autoridade papal exagerada. O Papa, então, ele dominava todas as coisas, aquilo que ele falava era lei acima de todas as coisas. Ele era uma figura máxima, uma autoridade máxima na terra. O Papa representava a própria voz de Deus, e muitas vezes ele exercia uma autoridade que estava acima da autoridade da própria palavra de Deus. Você vai ter o ensino da salvação pelas obras, por exemplo.
As pessoas vão entender que a salvação é pelas obras. Tem muito a ver com aquilo que você faz. Se você for uma pessoa boa, que faz boas obras, você vai entrar no caminho celestial. Se você não for, você não tem lugar na vida celestial. Então, por exemplo, o ladrão da cruz, segundo essa crença, ele não poderia entrar no reino dos céus, justamente porque não dava tempo de descer e fazer boas obras. Você tem uma restrição ao acesso à Bíblia. Então, o que acontece? A Bíblia, ela vai ser retirada dos olhos das pessoas. Aliás, ela não vai ser apresentada às pessoas. Então, você que é antigo do ambiente religioso, você sabe, você que veio de uma raiz católica, você sabe que há alguns anos atrás ainda, a Igreja Católica ela realizava suas missas em latim. Na época da sua avó, aliás, às vezes dos seus pais, já vivenciaram essa realidade. A Bíblia pregada em latim, onde as pessoas não entendiam, elas entravam, saíam e não compreendiam nada do que estava sendo dito. Mas elas acreditavam naquilo que estava sendo orientado. E as pessoas não tinham a Bíblia disponível na sua língua nativa. Você tem uma coisa que é muito complicada, que é a comercialização dos sacramentos. A Eucaristia, a confissão, elas eram usadas para manipular espiritualmente os fiéis, exigindo pagamentos, indulgências, para assegurar o perdão e o acesso aos sacramentos. Então isso acontecia. A igreja muitas vezes cobrava taxas para o batismo, casamento, funeral. Eu lembro que uma vez alguém me perguntou: o senhor cobra para fazer casamento? Eu falei: não cobro nada. E a pessoa falou assim: mas nem que seja num sábado à noite? Eu falei: não cobro. A pessoa: mas por que você não cobra? Você está tirando ali o seu tempo de descanso para fazer um casamento, às vezes para uma pessoa que você mal conhece. E eu sempre digo isso, a gente incentiva tanto as pessoas a casarem, e quando elas decidem casar, a gente não vai abençoar. Né? É lógico que a gente vai abençoar. A gente incentiva, a gente diz para as pessoas sobre a importância do casamento, sobre o Deus que estabeleceu o casamento. E aí quando elas decidem casar diante de Deus, a gente fala: não vou casar vocês. Ou eu vou cobrar para fazer isso. Na minha mente não faz sentido. Então, essas questões, elas eram muito fortes e cada vez mais fortes. A venda de indulgência, lugar no céu, você comprar sua parte no céu, comprar o perdão dos seus pecados, tudo isso fazia parte de um sistema que se perdeu, e se perdeu na sua raiz e na sua essência. Então é nesse momento que a reforma protestante ela começa a acontecer em vários lugares da Europa. E a reforma protestante, ela tem a marca dos 5 solas. Que eu não sei se você já ouviu falar sobre os 5 solas. A palavra sola significa somente. E os reformadores, eles estabelecem os 5 solas. E o primeiro sola que eles estabelecem é o sola escritura, que significa somente a escritura. O segundo é sola fide, que significa somente a fé. O terceiro é sola gratia, que significa somente a graça. O quarto é solo Christus, que significa somente Cristo. E o quinto é soli Deo Glória, que significa somente a Deus toda a glória. Por que isso é importante? Isso é importantíssimo para dizer para uma sociedade que se perdeu, inclusive dentro da sua religiosidade, que se perdeu, para dizer a eles o seguinte: vocês estão procurando possibilidades, caminhos, mas há um único caminho. Jesus é o caminho suficiente de todas as coisas. Nós precisamos retomar a nossa fé, há uma suficiência. Por que eu estou falando nisso? O que isso tem a ver com o texto? Isso tem tudo a ver com o texto e com o capítulo 4 de 2 Reis. Porque o capítulo 4 de 2 Reis, ele vai nos apresentar histórias que falam sobre a suficiência de Deus. Por exemplo, quando você lê ali a primeira história, abra sua Bíblia em 2 Reis 4, acompanhe comigo. Eu vou abrir aqui na minha... Aqui. A primeira história do capítulo 4 vai trabalhar sobre a viúva e o azeite.
Nós falamos sobre esse texto aqui. Nós falamos sobre todos os textos que estão aqui. Mas a viúva e o azeite é a história da mulher que perdeu o seu marido. Haviam credores que estavam querendo cobrar essa conta. E aí os seus filhos estavam à beira de serem levados como escravos. E ela vai pedir ajuda a Eliseu. E Eliseu ele se torna um instrumento de Deus para que essa mulher tenha o seu pouco azeite multiplicado. Ela possa vender o azeite, pagar a dívida e ter a sua vida novamente restabelecida. Quem foi o instrumento? Eliseu. Mas ele fez em nome de quem? De Deus. A segunda história é a história de Eliseu e a sunamita. E perceba que o capítulo 4, todo o contexto do capítulo 4 é um contexto de grande fome. E perceba aqui que a história de Eliseu e a sunamita já é um pouquinho diferente, porque essa mulher, ela não tinha dívidas. Pelo contrário, o texto começa dizendo que ela era muito rica. E ela acolhe muito bem Eliseu nesses dias de grande fome. Ela recebe em casa, constrói um quarto para Eliseu. Eliseu fica tão grato a ela que ele fala para o seu servo: a gente precisa abençoar essa família. E o servo diz assim: vamos pedir a Deus que dê um filho, porque essa mulher não tem filhos. Então essa mulher engravida, ela passa a ter um filho. Esse filho começa a crescer. E um dia ele está no campo, ele tem um mal-estar e ele morre. Ele morre. E essa mulher em desespero vai procurar Eliseu novamente. Para dizer: olha, eu tenho uma necessidade. Você falou que Deus ia me dar um filho, Deus me deu um filho, agora esse filho não existe mais. Por que tudo isso aconteceu comigo? Então Deus usa Eliseu. E através de muita oração, de muito empenho, esse menino volta à vida. E depois você vai ter a história da morte na panela. Já no verso de número 38, quando o texto diz que ele volta para Gilgal e havia fome naquela terra. Então algumas pessoas vão até Eliseu e Eliseu recebe essas pessoas e diz ao seu servo: olha, vai pegar uma planta no campo e faz um ensopado para essa turma. Foi o texto que nós falamos na semana passada. E quando eles fazem um ensopado, o rapaz não tinha percebido que aquela lá era uma planta venenosa. E ele faz um ensopado de uma planta venenosa. E quando o pessoal toma esse ensopado, eles começam a gritar: a morte na panela, tem morte nessa panela. Então Eliseu ora, Eliseu coloca farinha dentro da panela e Deus restabelece aquele alimento para que eles possam comer. Agora no texto que nós lemos, o texto fala que um homem trouxe para Eliseu 20 pães. Só que talvez seja o ambiente da escola de profetas. Havia ali 100 homens com ele. E ele fala para o seu servo de novo. Porque assim, para ser servo de Eliseu, você tem que ter muita fé. Porque Eliseu fala assim: agora você vai lá. Primeiro assim, você vai fazer um caldo de algo que não tem. O rapaz tem que sair correndo para achar. Agora você vai pegar esses pães e fazer um alimento para todo mundo que está aqui. Tinha 100 homens. Ele tem que correr. Ele tem que se virar. Está parecendo acampamento, Magali. Quando o pessoal fala assim: Magali, vai fazer um bolo. A Magali olha, tem um ovo, meio saco de farinha. E ela faz rapidinho. E com cobertura ainda esse tal do bolo. Eu falo que a Magali é a MacGyver da cozinha. Nunca vi. Daqui a pouco tem um bolo na mesa. Com quase nada de produto. E esse rapaz tem que se virar. É a Magali ali, ó. Ele tem que se virar. E quando ele olha para a situação, ele fica temeroso. O que esses 4 textos querem dizer? Que diante de qualquer circunstância, diante de qualquer realidade, diante de qualquer pano de fundo, seja um ambiente de fome, seja um ambiente de envenenamento, seja um ambiente de morte, Deus é suficiente sobre a vida de todos em todo o tempo. Deus é suficiente na minha vida e na sua vida. As pessoas não precisavam especificamente do profeta Eliseu, elas precisavam de Deus, porque a vida de Eliseu apontava para Deus. A vida de Eliseu mostrava quem Deus era. Assim, irmãos, eu quero dizer isso para você. Minha irmã, eu quero dizer isso para o seu coração. Em nome de Jesus, Deus é suficiente na sua vida. Eu gosto daquela ideia
De que quem tem a Deus e não tem nada, tem tudo. Quem tem tudo e não tem Deus, não tem nada. Porque Deus é tudo em todos. Deus é suficiente na vida de cada um. Deus é suficiente para os seus sonhos. Deus é suficiente para a sua realidade. Deus é suficiente para as suas iniciativas. Deus é suficiente quando você tem abundância. E Deus é suficiente quando você não tem nada. Ele é suficiente. E esse texto nos fala sobre a suficiência de Deus. E eu quero compartilhar sobre essa suficiência apresentada pelo próprio Eliseu. Eliseu, ele mostra a suficiência do Deus que provê. No texto, Eliseu, ele percebe que Deus é o provedor da vida. Deus é o provedor de todas as coisas. Um homem chega trazendo 20 pães para o profeta Eliseu, uma quantidade insuficiente para alimentar uma grande multidão. E Eliseu não tem dúvida, ele vai chegar para o seu servo e falar assim, prepara. Porque esse é o desafio da vida. Esse é o meu desafio, o seu desafio em todo o tempo. Porque diante dessas características que a vida nos apresenta, a gente sempre olha para as circunstâncias com o olhar da razão, obviamente, porque nós somos seres racionais. A gente olha para 20 pães e a gente olha para a multidão, o que a gente pensa? Não dá. A conta não fecha. Não faz sentido. Mas Eliseu, ele me ensina que nós precisamos adquirir um outro olhar. Eliseu, ele nos mostra que a gente precisa mudar a nossa forma de ver as coisas. Vamos começar a preparar com o que tem. Vamos começar a fazer com o que dá. Porque todo milagre precisa de um primeiro passo. Todo milagre precisa de um primeiro passo. Quando Jesus cura o cego, ele passa o lodo, né, ele mistura saliva com terra, faz um barro e coloca no olho do cego e fala assim, vai se lavar no tanque e se apresenta lá e você vai estar vendo. Você vai passar a ver. Vai se lavar. Quando o paralítico ele é curado, os amigos sobem no telhado e descem o paralítico. Alguma coisa acontece anteriormente, sempre tem um passo inicial. Eu quero crer no milagre, eu preciso começar a dar os passos necessários. Eu quero crer que Deus ele é provedor, eu preciso começar a dar os passos necessários para experimentar a provisão de Deus. Porque se eu falo que Deus é provedor, mas não dou passo, então não vejo nada. Porque qual que é o problema aqui? E eu quero chamar a sua atenção para isso. A gente tem uma mania na vida de ficar ali preso a um determinado assunto. Aquele assunto nos prende, aquele assunto nos chama a atenção. A gente fica monocraticamente naquele assunto, é só aquilo. É só sobre aquilo a vida. Então assim, meu pai na infância foi um cara ruim. Tudo que acontece na minha vida acontece, meu pai foi ruim mesmo. Se meu pai tivesse me abençoado, se meu pai tivesse deixado uma herança para mim, eu não estaria na condição que eu estou hoje. Se meu pai fosse mais amoroso, talvez eu seria um cara mais resolvido. Se meu pai tivesse, tudo é culpa do pai. E o pai talvez nem esteja mais aí. Como aquele rapaz que um dia chegou para o pastor e falou assim, pastor, eu alcancei, minhas empresas estão dando certo, hoje eu estou numa estabilidade financeira, estou vivendo a melhor parte da minha vida, o melhor momento da minha vida, minhas empresas estão tendo sucesso, e o meu maior desejo, sabe qual que é? Esfregar tudo na cara do meu pai. Esfregar tudo na cara do meu pai. E aí o pastor pergunta, e por que você quer fazer isso? Meu pai nunca acreditou em mim. Meu pai, se eu dependesse dele, eu estava perdido. Se eu dependesse dele, eu não tinha nada. Se eu dependesse do meu pai, eu seria um Zé Ninguém. Tudo que eu falava para meu pai desanimava. Mas hoje eu tenho a vontade de esfregar tudo isso na cara dele. E aí o pastor pergunta, e por que você não perdoa seu pai? Ele falou assim, não dá, meu pai já morreu há 8 anos. Mas ele ainda está com aquela história na mente. Sabe aquele negócio, não acaba.
A gente está sempre nisso. A gente não consegue ver as outras coisas que estão ao redor da gente. Eu pastoreei há muitos anos atrás, comecei meu ministério numa igreja. Havia uma irmã naquela igreja. Todo domingo, toda quarta-feira, pastor, chegava depois do culto, pastor, ora pelas minhas filhas. Minhas filhas dão muito trabalho, minhas filhas são terríveis. Pastor, as minhas filhas precisam de Jesus. Parece que tem demônio nelas, pastor. Toda vez, todo final de culto. Fiquei 3 anos naquela igreja ouvindo sempre essa história. Fomos para Bauru, ficamos 6 anos em Bauru. Voltei para Marília. Quando eu estava no meu 3º, 4º ano aqui em Marília, um dia andando no comércio de Marília, encontrei essa mulher. Falei, irmã, querida, que bom ver você. Como é que você está? Ah, pastor, minhas filhas estão dando tanto trabalho. Falei, gente do céu. Ah, pastor, minhas filhas não resolve, não dá jeito. Uma namorou, terminou, outra casou, separou já. Aí você fica pensando, essa mulher não vive. Não dá tempo dela viver porque ela tem um assunto para tratar e esse assunto ocupa a mente dela 24 horas por dia. Você está lá lutando para acertar suas finanças, você vive em prol das suas finanças, você não faz nada, você não curte a sua família, você briga com os seus filhos porque eles gastam muito e você só pensa nas suas finanças e você não vive. Você não desfruta nada com ninguém. Você está sempre preocupado com um tema só, é o único tema, tudo é um problema para você, porque aquele tema não foi resolvido. Chega uma hora na vida que é sobre nós resolvermos isso, não dá mais para ficar colocando culpa nos outros, não dá mais para ficar preso num assunto só, nós precisamos seguir adiante. Nós precisamos dizer, tem 20 pães, tem 100 pessoas, dá um jeito, vai, começa a fazer essa comida que a gente vai alimentar todo mundo. Vamos começar a seguir, vamos começar a caminhar, vamos começar a preparar. Ah, mas e se não der? Deus proverá. Abraão, ele tem uma convicção profunda. O Deus que vê é o Deus que provê. Começa a fazer o que você tem que fazer, porque no caminho Deus proverá. Começa a ser o que você precisa ser, porque no caminho Deus proverá. Abraão só tinha o filho para sacrificar, mas quando chega lá, o filho pergunta, pai, cadê o cordeiro? O que a gente vai sacrificar? E Abraão diz ao seu filho, Deus proverá. Começa a caminhar que Deus provê no caminho. Começa a fazer o que você tem que fazer. Ah, não, mas não dá, porque assim, ó, meu irmão me persegue. Ah, meu chefe é difícil comigo. Em nome de Jesus, para com isso, parece conversa de criança. Chega uma hora na vida que eu preciso olhar para Deus e falar assim, Senhor, eu vou fazer a sua vontade. Porque o Senhor é o Deus que vê e provê. E o Senhor, eu não estou vendo o chão, mas eu vou andar de acordo com a tua palavra, porque o Senhor vai colocar o chão que eu vou pisar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Foi João Calvino que escreveu, não importa o quanto tenhamos. Porque tem muita gente que fala assim, eu não tenho nada, então quando eu tiver alguma coisa eu vou servir a Deus. Para com isso. João Calvino diz, não importa o quanto tenhamos, mas o quanto Deus é para nós, com Ele o pouco se torna abundância. Não importa o quanto tenhamos, mas o quanto Deus é para nós, porque com Ele o pouco se torna abundância. Louvado seja Deus. Creia nisso. Creia nisso. Assim como Deus provê o pão material, assim como Deus ele multiplica, Deus também é a nossa suficiência espiritual diária. Ele nos sustenta pela graça. Ele nos sustenta pela graça. Foi Jesus quem disse, nem só de pão. Aliás, Jesus ele traz essa ideia do Antigo Testamento. Quando ele responde à serpente, ou ao diabo, ou a Satanás. Quando ele responde, nem só de pão viverá um homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. É essa palavra que nos alimenta, amém, igreja? Em segundo lugar, a suficiência de Deus se manifesta na sua palavra. A suficiência de Deus se manifesta na sua palavra. O Eliseu diz para o seu servo, vai preparar. E o servo diz, não dá. Ele expressa a sua dúvida, não tem como, não tem o que fazer. É muita gente para pouco pão. E aí Eliseu, ele afirma algo maravilhoso.
Assim diz quem? O Senhor. Assim diz o Senhor. Porque chega uma hora na vida que eu preciso descobrir o que Deus está dizendo. E eu não preciso de oráculos, eu não preciso do profeta, eu não preciso do pastor, eu não preciso do bispo, eu não preciso do apóstolo, eu preciso da palavra de Deus que revela a vontade de Cristo. Aliás, pegar até a minha Bíblia aqui, ó. Olha aqui, ó. Augusto Nicodemos, ele diz isso. Ele fala, você quer ir num culto de libertação? Vai lá no teu quarto, abra a tua Bíblia que Jesus liberta através da sua palavra. Você quer um culto onde você vai ter a revelação divina? Vai lá no teu quarto, entra nele, fecha a tua porta e leia a tua palavra que Jesus vai revelar muita coisa ao seu coração. Porque é isso. As pessoas hoje elas dizem para nós, eis que te digo. Em os profetas que dizem, eis que te digo. E eles não dizem mais, assim diz o Senhor. E quando eles dizem, eis que te digo, eles não estão errados, não, porque eles estão dizendo aquilo que vem do coração deles. Eu sempre digo, eu tenho muita dificuldade com gente que entendeu na vida que é a boca de Deus para tudo. Você é a boca de Deus. Eu creio nisso. Mas não em todo tempo, toda hora. Aí tem gente que recebe dons espirituais, e eu creio nos dons espirituais. Mas a pessoa ela acha que ela é maior que os dons, e não é mais o Espírito Santo que manifesta o dom dela, é ela que manifesta o dom na hora que ela quer. E os dons eles estão ligados ao Espírito. É o Espírito que manifesta os dons através de nós. É o Espírito que faz na nossa vida. E as pessoas estão dizendo em nome de Deus coisas que Deus não está dizendo. Eis que te digo coisa nenhuma, assim diz o Senhor. Porque quando o Senhor fala, pode o céu e a terra passar, mas as suas palavras jamais vão passar. Tem muita gente proferindo palavras e profecias que não têm fundamento bíblico. E quem fala e garante é o próprio Deus. É por isso que um dos princípios da reforma é sola a Escritura. Somente a Escritura contém a palavra de Deus. Somente a Escritura é a autoridade máxima sobre palavra de homens, porque as palavras de homens caem por terra, mas as palavras de Deus, elas permanecem para sempre. As palavras de Deus permanecem. A busca pela palavra do líder. Muitas vezes isso precisa, você pode pegar conselhos, você pode ouvir, mas busque a palavra do Senhor. A busca pela palavra da maioria. Eu vou pela palavra da maioria, está todo mundo indo por aqui, eu vou por aqui também, mas Deus está mandando você ir por lá. A busca pela palavra do Papa. A busca pela palavra dos mortos. Não, vamos ver o que os mortos estão dizendo. Vamos numa sessão trazer os mortos à tona. A busca pela palavra de santos. Eu quero dizer para você, a única e suficiente palavra que alimenta o coração do ser humano, que transborda a vida em nós, é a palavra de Deus em nossas vidas. Amém, igreja? É sobre isso. Martinho Lutero é quem disse que a fé se firma na palavra de Deus, não nas circunstâncias ao redor, é na palavra de Deus. E terceiro e último lugar, a suficiência de Deus promove sobra. A suficiência de Deus promove sobra. Porque no verso 44, olha o que diz o texto. Então, lhes pôs diante, comeram e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor. Assim como Deus disse, aconteceu. Eles comeram, eles se saciaram e ainda sobrou. O desfecho da história mostra que todos comeram e ainda sobrou. E essa é uma evidência de que Deus não apenas satisfaz as necessidades do seu povo, mas Deus também é generoso
e transborda em abundância. Amém, igreja? Deus tem abundância para mim e para você. Deus às vezes derrama tanta coisa, a gente está pedindo, está demorando, mas a hora que chega numa quantidade tão maravilhosa, que você fala assim, nossa, agora eu vou guardar. Não, agora você não vai guardar, agora você vai dividir. Agora você vai dar para o outro. Eu estou orando pelos meus filhos, pela conversão dos meus filhos. Agora eles se converteram, estão servindo ao Senhor, estão dando frutos. Então, se você fez tudo isso pelos seus filhos, agora faça pelo filho dos outros. Começa a abrir as portas da sua vida para que essas bênçãos elas sejam derramadas em abundância. Porque assim, pensa comigo. Se Eliseu não diz para o seu servo, vai preparar, não acontece nada. Sabe por que às vezes não cai em abundância sobre a nossa vida? Porque a gente não vai preparar. A gente fica lá, sabe, é tão difícil minha vida. A vida de todo mundo é fácil, só a minha é difícil. Há uma conspiração do mundo. Deus colocou o dedo, apontou para mim e falou assim, você não. Sabe essa sensação? Deus está abençoando todo mundo. Ele olhou para mim e falou assim, você não. Você não vai ser abençoado. É uma sensação que às vezes a gente tem de que o mundo conspira contra nós. Mas eu quero dizer para você, não conspira. Começa a criar o ambiente do milagre. Começa a abrir as portas para que Deus derrame em abundância. Você quer abundância no seu casamento? Comece a aprofundar a sua relação com o cônjuge. Começa a abençoar, começa a conversar, começa a aprofundar essa conversa. Fica os dois conversando superficialmente. Um entra em casa e fala assim, vai ter comida? O outro fala assim, já vai sair. Pô, mas está demorando, hein? É essa conversa que tem. Vê casal que só conversa sobre isso? Vai ter comida. Vai sair? Já estou saindo. Então tá. O que você vai fazer hoje? Nada. Então tá. Vamos fazer alguma coisa? Não. Vamos, bem, faz tanto tempo que você não leva para tomar um sorvete. Vamos lá, tem um sorvetinho de 50 centavos ali que eu achei na esquina. Leva para tomar um sorvete decente. Aquele gelinho, né? Leva para tomar gelinho. 20 anos de casado, você está levando para tomar gelinho ainda. Pastor, estou com uma dificuldade, uma situação difícil. Não, beleza, entendi. Mas assim, faz um negócio legal, aprofunda. Prepara um dia. Sai com a tua esposa, irmão. Sai em nome de Jesus, sai com a tua esposa. Sai com a tua esposa. A Luciana toda sexta-feira quer sair comigo. Não é verdade, irmão? Não? Você falou que não? Que vergonha. Como é que eu continuo essa história agora? Como é que eu continuo essa história? Tudo que eu falo, ela me contraria. Vocês já repararam nisso, né? Tudo que eu falo me contraria. Né? Vocês sabem como funciona. Sexta-feira a gente pega para dar uma volta, comer alguma coisa. Não é verdade, meu amor? Tem dia que você está trabalhando. Entendi. Vocês entenderam, né? Agora você melhorou minha situação aqui. Porque assim, a gente tem que ter o nosso momento. A gente tem que ter um momento em que a gente está junto e a gente conversa, a gente aprofunda, a gente fica às vezes olhando um para o outro até vira o assunto. Eu preciso saber o que acontece no trabalho dela, ela precisa saber o que acontece no meu ministério, a gente precisa saber o que acontece um ao outro. A gente tem sonhos ainda, você tem sonhos, eu tenho sonhos. Eu quero falar sobre os meus sonhos, você tem sonhos, compartilha aí que a gente precisa ver como que a gente encaixa essa realidade. A gente está vivo, a gente não morreu ainda. Então vamos criar oportunidades para Deus derramar em abundância sobre nós. Esse negócio de tem 2 mortos vivendo dentro de uma mesma casa, em nome de Jesus, começa a virar vida. Começa a fazer o negócio acontecer, começa a deixar a casa prosperar, senta com os filhos, ouve os filhos, veja os projetos dos filhos, veja o que eles querem, veja o que eles sonham, ministra sobre a vida dos seus filhos. Faz o negócio acontecer. O que Eliseu fez? Começa a fazer aí, vamos começar a fazer, porque Deus vai multiplicar. E quando Deus multiplica, Ele multiplica de tal forma que sobra. E quando sobra, a gente pode abençoar os outros. A sobra não é só para falar assim, Deus gosta tanto de mim, que até deixou sobrar. Não. Deus me abençoou tanto, que eu quero abençoar outras pessoas com tudo aquilo que Deus me deu. E eu não vou dar só sobras. Eu quero dar parte do muito que Deus tem me dado.
Eu quero terminar essa mensagem lembrando a você que Deus não nos deu sobras. Deus nos deu o seu Filho Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a suficiência de Deus. Tudo que eu preciso nessa vida e tudo que você precisa é de Jesus Cristo. A minha situação está ruim, mas eu tenho Jesus Cristo, então minha situação está ótima. Por quê? Porque Jesus é tudo em mim. A minha vida espiritual, ela está mais resumida. Mas não tem problema, eu tenho Cristo em mim, e eu o busco, e eu o amo, e eu me relaciono com Ele, e eu falo com Ele, eu desejo Ele, porque eu sei que Ele é tudo para mim. Eu preciso colocar Jesus na condição que Ele de fato tem. Jesus, Ele é o Senhor da igreja. Jesus, Ele é a porta das ovelhas. Jesus, Ele é o pão do céu. Jesus, Ele é a água viva. Ele é a fonte de água viva. Jesus é Senhor. Jesus é a luz. Eu preciso de Jesus. Você precisa de Jesus. A igreja precisa de Jesus. Foi o apóstolo Paulo que escreveu em Colossenses 3,11: nesta nova vida não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo em todos. Ele é o centro da plenitude de toda a criação. Jesus é a palavra criadora de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Jesus é tudo. Jesus é a palavra criadora. Jesus estava na criação, e sem Ele nada do que foi feito teria sido feito de João. Ele é o Senhor. Do que você precisa? Somente de Jesus. Ele é suficiente. Buscar em primeiro, e é Jesus que diz, buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Se eu preciso de sabedoria, eu busco a Jesus. Se eu preciso de dinheiro, eu busco a Jesus. Se eu preciso de um trabalho, eu busco a Jesus. Se eu preciso de união familiar, eu busco a Jesus. Se eu preciso de qualquer coisa, eu busco a Jesus em primeiro lugar, porque Ele nos dá todo o restante que me é necessário. Amém, igreja? Que Deus assim nos abençoe. Feche os seus olhos, vamos orar.